Existe uma necessidade que é a maior de todas quando a gente fala do feminino. E seja para conquistar a mulher dos teus sonhos ou para mudar o nível do teu relacionamento atual, saber qual é essa necessidade e como conseguir entregar isso para ela pode mudar tudo. E hoje você vai descobrir isso. Olá, eu sou o Adriano Hades, seja muito bem-vindo a mais um episódio do que seus amigos não te dizem. Eu acho importante a gente falar dessa necessidade fundamental do feminino que normalmente a gente ignora e não entende a importância dela, porque isso muda totalmente como a gente se relaciona. Se a gente não tiver um relacionamento, que tipo de pessoa a gente vai conquistar e que se a gente já tem como realmente fazer o relacionamento ser muito mais harmônico, mais potente e ser uma fonte de crescimento. E quando a gente pensa em necessidade, em atender necessidade, é legal a gente ver que a maior confusão que eu vejo nos meus mentorados e também meio que nas pessoas de forma geral é realmente esse conceito que eu tenho um monte de buraco dentro de mim, um monte de falta, e daí o relacionamento vai tapar esses buracos, né? Então, essa visão que o relacionamento serve para atender as minhas necessidades. Eu sempre falo, cara, não é sobre isso o relacionamento, ele não é uma coisa para atender as suas necessidades. O relacionamento é uma fonte de crescimento e de conexão e de parceria. E junto com isso ele também atende algumas necessidades, mas esse não é o foco. Se esse for o foco desde o início, a gente não tá querendo relacionamento, a gente tá meio que voltando pra relação com a mãe, com o pai, que a gente quer alguém que meio que cuide da gente e faça a gente se sentir bem. E a gente se sentir bem depende só da gente, não do outro. Porém, como nós somos uma espécie totalmente cooperativa e colaborativa, eu sinto que a gente realiza o nosso propósito e se sente engajado e conectado quando a gente está assim atendendo a necessidade do outro, né? Os grandes negócios, as grandes empresas que fazem uma diferença no mundo, conseguem ter muito sucesso porque elas descobrem as necessidades das pessoas e elas conseguem atender e fazer a vida melhor, mais organizada, harmônica, ou alguma necessidade está sendo atendida ali. E a gente, como entre os nossos vizinhos, irmãos e principalmente o nosso relacionamento, quando a gente atende a necessidade do outro, a gente se sente bem, parece que algo encaixa, a gente está meio que exercendo a nossa natureza colaborativa. Então, de novo, esse não é o foco, eu não tenho que estar constantemente olhando qual a necessidade, como que eu atendo, porque daí eu me perco nisso, porém isso é uma parte importante de se relacionar. E mesmo a gente entendendo que é uma parte importante, eu acho que a gente ignora a principal necessidade, se falando do feminino, e é que faz toda a diferença. Disclaimer importante, né? Quando eu falo do feminino, eu realmente estou falando da energia feminina que mora dentro de todos nós, porém quase todo mundo tem uma essência principal. Então, normalmente, o corpo biológico, né, das mulheres vai ter uma energia feminina e dos homens masculina, mas não sempre. E todos nós vamos ter as duas energias dentro da gente. Então, o que eu estou dizendo é, independente do corpo, para as pessoas que se identificam mais e sentem que a energia feminina é mais forte, tem uma necessidade que é muito importante. E quase sempre, no relacionamento, se esquece isso e a contraparte masculina falha em entregar, o que gera um monte de problema. Vamos primeiro pensar quais são as necessidades mais padrões, assim, as primeiras que vêm na nossa cabeça quando tu pergunta bem no senso comum, assim, o que as mulheres querem, o que o feminino quer? E daí vai vir algumas ideias. A primeira dela vai ser a questão do dinheiro, que a gente pode também chamar de segurança. Então, tem todo esse senso comum, assim, que na real é meio antiquado, assim, misógino, de o cara pode ser feio, o cara não precisa ser engraçado, né? O cara pode estar fora de forma, mas se ele tiver dinheiro, ele vai conseguir conquistar quem ele quiser. De novo, não vejo exatamente isso como verdade, mas eu entendo de onde que vem essa ideia, que é a questão que, pro feminino, a segurança é muito importante e o dinheiro traz segurança. Cara, pode pensar numa forma biológica de ver tudo isso, né? Chega um momento em que a mulher vai, se ela quiser, ela vai engravidar e ela vai ficar, durante o período da gestação e logo os primeiros anos que sai o bebê, totalmente vulnerável e exposta. Ela vai ter muita dificuldade de cuidar de si própria, porque ela vai estar cuidando do bebê. Então, ter alguém de fora que traz uma segurança é importante. Então, faz sentido essa questão do dinheiro e da segurança de forma geral. Eu acho que o masculino pode ajudar em resolver isso e trazer isso, mas não é essa a principal necessidade. Não é essa mesmo. A necessidade principal, ela vai ajudar nisso, mas vocês vão entender que a diferença que tem dessa questão mais simples, que é só dinheiro e só segurança. Isso aqui é válido, mas não totalmente. O foco total na segurança, no dinheiro, eu quero um homem que me deixe seguro, um homem que tenha muito dinheiro,
daí volta um foco meio paternal de novo, né? Eu quero alguém que cuide de mim. Eu acho que um feminino, uma mulher inteira, não deveria ser isso que tá buscando, não é isso que tá buscando. No final, acho importante alguém consiga se bancar, consiga de alguma forma bancar ela para ela se entregar, mas ao mesmo tempo não é isso o principal. Tem uma qualidade a mais que essa que a gente vai chegar lá. Uma outra ideia que a gente pensa é essa questão de, pelo menos que ele me faça rir, e que ele traga leveza, né? E que ele traga humor. Porque daí a vida fica mais leve, a vida fica boa de se viver, né? Então a gente até pode ser pobre, não ter dinheiro, mas a gente se diverte, então tá tudo bem. E se o feminino não tá tendo esses convites para se abrir através, né, da leveza e da piada e da risada, ele vai se fechando. Então, cara, é importante, né? Em qualquer relacionamento, em qualquer polaridade, trazer isso. E tem, às vezes, o papel do masculino de quebrar um pouco o fechamento do feminino, que o feminino tá sempre abrindo e fechando, que nem o dia, que nem as estações do ano, e às vezes a gente quebra isso com a leveza, com o humor, com a graça, e isso faz o feminino se abrir. Então, cara, é importante, é uma necessidade, né? A casa e a dinâmica, é importante que seja leve e alegre e feliz, né? Mas não é essa também. E a outra, que normalmente é lá que a gente termina, e é meio que a universal que a gente fica em paz, é esse conceito que, cara, o que eu preciso é me sentir amada. Eu preciso sentir o afeto e o amor. Ele nem olha mais pra mim, ele nem me encosta direito e não me fala uma poesia ou me deixa um bilhete, e eu não sinto mais esse amor e esse afeto. Cara, obviamente num relacionamento amoroso, a troca que se dá através, né, do toque afetuoso entre todos os seus níveis de intimidade, né, até eventualmente o ato sexual, cara, é muito importante, né? Porque se for pensar, toda vez que a gente encosta um no outro, acontece a faísca da troca de polaridade, né? Então, se eu tô na minha essência masculina e ela na feminina, a gente encosta e sente aquela coisa que, tipo, fiquei completo por um instante, né? Então, em última instância, é só encostar, fazer carinho e fazer massagem e brincar e abraçar, e eventualmente até o ato sexual em si, que é meio que o maior momento de conexão, onde tem mais troca de energia, e ele também tem aquele movimento de a gente estar se entregando aqui para gerar uma nova vida. Importante lembrar, né? O nosso corpo não entende o uso do anticoncepcional, né? Então todo ato sexual, num ponto de vista mais celular e energético, tá tendo uma entrega de a gente tá deixando herdeiros, né? E por isso que nos chama tanto aquele negócio. Então, obviamente, o amor, o afeto, o olhar cuidadoso, atencioso, né? É fundamental. É aquela questão de... É um pouco a água da relação, né? Na plantinha. A gente tem que regar todos os dias e até cuidar para não ficar no automático e voltar tipo, tô sendo afetuoso, eu tô realmente olhando, né, para minha mulher, para minha esposa, tô olhando para meu parceiro feminino e reconhecendo a graça, a beleza e encostando e falando, eu quero você perto de mim. Cara, isso é muito importante. Mas ainda não é essa a necessidade mais profunda. Tem a ver com todas essas, mas não é nenhuma dessas. Tudo isso é importante, mas é meio que básico, vamos dizer assim. Tu vai ter que resolver. Se tu não tá trazendo leveza, sendo masculino, né, e quebrando o feminino, o momento de fechamento com humor, se tu não tá trazendo a mínima segurança no sentido, eu consigo bancar a minha própria vida, né, eu consigo dar um jeito, a gente vai sobreviver, e, né, eu consigo carregar meio que o meu peso e o teu também. E se tu não tá tivendo o olhar afetuoso e o amor e o contato, tudo isso, cara, realmente tudo isso vai ter um problema. Porém, a necessidade mais profunda, ela é mais importante que todas essas três. E se tu estiver fazendo bem ela, tu vai ter os maiores resultados e mais profundidade de relacionamento e mais crescimento nesse relacionamento e até mais abertura dela, que no final é a busca do masculino, né? Que é um feminino que brilhe na sua graça e na sua entrega. Tá. Antes de a gente ir para a necessidade mais profunda, o que eu acho que é legal de a gente pensar? Quais são os sintomas para tu conseguir identificar se a tua parceira feminina, né, seja uma mulher, seja um homem, né, eu vou falar mulher para ficar mais simples de entender, se a tua esposa, a tua mulher, a tua namorada, ela tá faltando essa necessidade. Como é que tu pode olhar para o teu relacionamento agora e falar assim, tá, Adriano, mas como que eu sei se eu não tô atendendo a necessidade mais profunda dela? Qual vão ser as evidências dos sintomas, cara? E vão ser bem simples. Primeiro, ela vai estar de alguma forma mais fechada para a vida e fechada para o amor, tá? Fechada para a vida no sentido de eu quero só me recolher, né? Então, não quero brilhar, não quero expandir, não quero, tipo,
ir pra vida e ter experiências, ou ir atrás de um trabalho que eu gosto, ou criar o meu negócio, ou estudar mais sobre isso, ou fazer tal coisa, ou ir em tal lugar. Não, eu quero meio que ir pra dentro, eu tenho muito sono, são princípios de depressão também, eu tô fechado, né? E o amor também, eu quero entrar, eu quero te amar, não, mas eu não tô afim de, também de amar, não tô afim de me abrir, então é um fechamento total. É legal de pensar que é difícil separar as duas coisas, né? Então se tu tá num relacionamento e tu não tem nenhum filho, por exemplo, mas tá pensando em ter um próximo, então conversando sobre isso, se tu tiver faltando essa necessidade profunda, vai ser mais difícil ela se abrir para ter esse filho. Porque quando tu se abre pro amor, tu se abre pra vida e tu se abre pra experiência humana, né? Vai falar assim, cara, não tô bem, não tô legal, não quero fazer amor, não sei se a gente deve ter filho, agora, fecha, né? Junto com isso, o que tu vai ver? Tu vai ver uma falta de brilho. Então, é quase como se os olhos são mais apagados. Ela, como todo, já também não brilha tanto. Às vezes até as roupas, elas mudam, né? Então, são roupas menos brilhosas, menos coloridas, menos esvoaçantes e mais fechadas. E uma falta de vigor, né? Então, eu tô mais cansada. Eu tô mais, fadigada, né? É como se tivesse mais apagado uma luz dentro dela. E o último sintoma vai estar com muita energia focada no mental. Então é sempre o que tem que fazer, o que eu não fiz, o que é aquilo, o que é depois, e meio que preocupada muito com o passado e com o futuro, e sempre pensando, mas ainda falta aquilo, não resolvemos aquilo, e tem mais esse problema, e a mente é sempre focada em problema, em analisar, e na mente, e meio que tentar controlar as coisas e se proteger delas. Então, se tua mulher, né, se o lado feminino estiver muito controlador e sempre só pensando na mente, em vez de só sentir as coisas, é um sinal também que tá provavelmente faltando essa necessidade mais profunda do feminino e talvez você esteja falhando em entregar para ela como a contraparte masculina. Então, eu queria dar essa dica para tu ver o quanto tu acha que a tua parceira nesse instante tá com essa necessidade não atendida, né? Daí vai ser um nível de intensidade, né? Se tu pegou esses três e ela tem totalmente esses três, mano, então a gente vai ter mais trabalho pra fazer pra poder resolver isso. Se é mais um ou outro, daí tu vai conseguir ver o quanto de intensidade tu pode dedicar pra começar a entregar essa necessidade e fazer mais a tua parte da relação. Muito bem. Para ficar mais fácil a gente entender e ficar meio inegável, assim, qual que é o ponto que o feminino, no final das contas, quase sempre tá pedindo do masculino, eu queria que tu olhasse para esses sintomas e tu invertesse um pouquinho. Em que situação, o que teria que estar acontecendo, qual é o contexto para tu sentir todas essas coisas? Essa falta de vigor, essa falta de brilho, essa falta de vontade de expandir, de viver e ficar sempre olhando, preocupado, em alerta, assim. Qual tem que ser o contexto para esse ser o teu estado padrão, assim, o teu estado de espírito naquele momento? Muito mental, muito preocupado, mais fechado e mais cansado. O que tem que estar acontecendo? Tem uma metáfora que é a metáfora que eu acho que é mais fácil de usar, que é a imagem do barco, né? Um relacionamento, para mim, é tu encontrar com outra pessoa, vocês constroem um barco do zero e daí vocês dois entram nele e vão rumo ao desconhecido para outro continente, não tem mais volta, né? Essa é a jornada de um casamento, de um casal, né? Então, é importante que vocês estejam alinhados mais ou menos para onde que tá indo e, cara, vai ter vento para lá e vai mudar, né? Mas pelo menos é norte ou é sul, né? Tem que estar indo para um lugar parecido, que vocês tenham bem um com o outro, né? Então se sentir bem em ficar com ela, tá sempre se comunicando bem, né? Porque, cara, vai ser todo dia só você e ela indo naquele barco, né? Então é um senso de troca e de parceria, de alinhamento, de comunicação, né? Então, imagina essa situação do barco. Vocês estão lá, vocês dois no barco, mas o que tem que estar acontecendo nesse barco para tu ficar com esses sintomas? Em alerta, preocupado, fechado, estressado e cansado. O que tem que estar acontecendo? Você fala, uma tempestade, pode ser, mas o que tem que estar acontecendo dentro do barco? A gente não está acontecendo uma tempestade, é só um tempo normal, às vezes é bom, às vezes é ruim. Qual seria o contexto para eu representar esses sintomas todos? Era talvez eu ficasse mais controlador, preocupado e estressado se quando eu olhasse pro lado e visse meu parceiro, só que em vez de ele tá meio que prestando atenção e fazendo a parte dele, cara, ele tá deitado dormindo ali, nem aí, ou tá focando numa coisa totalmente não importante, lixando o barco, em vez de cuidar da vela se ela tá
na altura certa, se a gente tá cuidando para que direção a gente tá indo. Se eu olhar pro meu parceiro e ver assim, cara, esse cara não tá cuidando do barco nem do caminho que a gente tá indo. O que eu vou fazer? Eu vou ter que cuidar então por mim e por ele. Mas calma aí, então, é muita coisa pra eu pensar. Deixa eu pensar o que eu posso fazer, tem que fazer aquilo, tem que fazer... E daí, tipo, eu vou fechando e ficando cada vez mais rígido e mais alerta e mais controlador. Mas qual é a fonte disso? Esse movimento é só uma consequência do quê? De olhar pro lado e falar, cara, esse cara não tá ligado muito o que tá fazendo e eu não sei se eu posso contar com ele. Então, qual que é a mais profunda necessidade feminina? O que lá no fim, assim, é a busca que o feminino quer do masculino, que é o que vai fazer ela se abrir totalmente, conseguir viver a sua polaridade, a sua potência, é a tua firme e gentil liderança. A maior necessidade do feminino é a firme e gentil liderança do masculino. Deixa isso processar um pouco dentro de ti. Quando a gente tá num barco, num veículo, a gente vai ter que distribuir as funções. E cara, a gente tem que cuidar se o barco tá bem suprido, se a vela tem algum problema, se ela tá rasgada, se tem algum vazamento. Tem que olhar um monte de coisa dentro do barco, que é tão importante quanto o lado de fora do barco. Só que alguém tem que olhar para fora do barco e alguém tem que olhar para dentro do barco. A gente precisa separar as funções para ter um certo equilíbrio e poder relaxar e ter essa troca. Então, quem que tá segurando realmente, eu lembro falando, cara, eu tô vendo onde que é mais seguro, onde que não é, e eu vejo onde a gente quer chegar. Quem faz esse papel é a polaridade masculina. Ela tá olhando e tá falando, cara, eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que é pra lá que a gente tem que ir. Eu tô vendo ali que tem uma pedra estranha, ali parece um pouco mais raso, mas eu vou dar um jeito, a gente vai desviar, vamos com tudo. E daí quando o feminino olha, eles falam assim, cara, beleza, então confio em ti, deixa eu ver aqui se tá tudo bem aqui dentro pra gente ter a melhor viagem possível. E essa é a grande armadilha, né? A gente vive na sociedade que a gente tá buscando acima de tudo a igualdade, a gente confunde um pouco as coisas, e a gente acha que a igualdade não é ter nenhum tipo de papel diferente um com o outro, e a gente tá sempre tudo decidindo igualmente. E não é nem isso, como a gente tá com tanto medo, né, o masculino, ele não quer mais bancar nada, não quer mais decidir nada. Então, a gente tem a síndrome do bom garoto, que meio que sempre atende os desejos da mãe, e ele é um menino muito bom e obediente, junto com todo o movimento social falando, homem, fica quieto e dá espaço pra mulher, e não quero mais saber. Agora você fica mais pianinho aí, e deixa que eu vou te falar qual é o melhor caminho, eu que vou liderar, e você meio que vai me seguir. Tu soma essas duas coisas, o menino obediente, o filhinho da mamãe, com esse movimento, o que a gente tem? A gente tem galera de 20, 30, 40, 50 anos, que eu tenho mentorados também, dessa idade, que ainda falam assim, cara, e pra mim é difícil ainda bancar uma decisão. No final eu falo, não sei, meu amor, o que você quer? Assim tá bom pra você? E daí acontece a coisa mais incrível, que a gente acha que tá fazendo um bom trabalho, a gente tá sendo tipo um bom homem, olha como a gente conversa, a gente troca tudo, mas no final quem tá sendo? Um covarde. Por quê? Num casal, as decisões importantes sempre são conversadas, e elas sempre são alinhadas, mas sempre vai ter, que nem numa equipe, uma pessoa que vai bancar a decisão. Então meio que todo mundo disse ok, mas teve um que falou assim, tá bom, mas deixa comigo que eu banco. Então, quando ela começa a ter consequências, essa decisão, positivas ou negativas, a gente vai ter que falar assim, cara, a gente foi até lá sozinho, mas realmente, eu que insisti, vamos dizer assim, eu botei mais peso que a gente deveria ir por aqui. E quando alguém carrega esse peso, esse é o papel do líder, todas as outras pessoas conseguem fazer um trabalho melhor. Por quê? Porque elas não estão carregando esse peso. Elas estão falando, é pra lá que tem que ir, então beleza, eu vou fazer o melhor pra que a gente consiga chegar até lá. Então, essa ideia que tem como ser todos líderes, cara, é simplesmente uma falta de noção da realidade, não existe isso na realidade. Sempre tem uma hierarquia e sempre alguém também que sendo pioneiro e tá puxando à frente. E essa pessoa, ela pode até, aparentemente, vamos dizer assim, ter mais poder, né? E essa é uma tristeza que a gente vai vendo até o relacionamento como uma luta de poder, mas ela também carrega um peso a mais, né? E como ela carrega esse peso a mais, ela tende a ficar mais rígida,
né? E mais estressada e mais sobrecarregada. Só que quando ela carrega esse peso, ela abre espaço para outras pessoas não carregarem e poderem se abrir. O que o feminino quer, acima de qualquer coisa, cara, é alguém que um masculino que consiga trazer uma firmeza e uma assertividade. Alguém que fale assim, ó: mulher, esposa, eu tô vendo alguma coisa que eu acho que a gente pode conquistar e eu acho que pode ser incrível, né? Então esse novo trabalho, esse novo projeto, a gente construir uma família, a gente ter um filho, a gente mudar para um outro continente, cara, eu tô vendo, eu acho que vai ser incrível. E daí o feminino fala assim: não, eu também acho, mas tu tem certeza, e mais aquilo e mais aquele outro. Cara, tem um monte de incertezas, tem um monte de problemas e a gente vai estar bem mais exposto. Você lembra? A gente sempre tá, cada passo a mais dentro do mar a gente tá mais exposto. Mas eu sinto que quanto mais a gente engaja na vida e mais exposto a gente fica, mais a gente constrói. Então, vamos nessa direção? Você vem comigo? E daí a família fala assim: caraca, eu tô com medo, mas eu vou. Só que o que fala pra conseguir relaxar? Porque ela fala assim: cara, ele tá bancando essa decisão. E daí eu consigo me entregar pra ele, né? Em última instância, aceitar carregar o bebê até o ato principal do parto é uma entrega. O que o feminino traz pro mundo é o brilho e a entrega, não o direcionamento e a assertividade. Quando a gente não toma as rédeas e não lidera, e de novo, não estou falando de um tirano que decide tudo o que tem que acontecer. Não, é bancar os movimentos, né? É bancar tipo assim: cara, eu realmente acredito que é pra lá, vamos. E ela: vamos. Mas tu vê que tem uma energia a mais que foi posta no masculino. Ele tá meio que direcionando, né? É uma troca, é uma parceria, não é uma tirania. Mas existe o peso da liderança que ele tá carregando um pouco mais e assim ela pode soltar e se abrir. Existe uma função primordial, né, entre liderar e ser liderado, né? Entre trazer a firmeza e trazer a flexibilidade. Os dois são igualmente importantes e nenhum é maior que o outro. É que nem quando tu pensa sobre... isso é uma metáfora que o Bert traz, que eu acho muito boa. Tu pensa num hospital, tu pensa na administração do hospital, que faz acontecer o hospital e controla ele, meio que tem as regras e tudo, meio que decide quase o que acontece, e a equipe médica. Qual que é mais importante? Não adianta ter um monte de administrador sem médico, né? O hospital não faz nada. Só os médicos e o administrador até poderia funcionar. Então, na real, até os médicos são mais importantes que o administrador. Mas, hierarquicamente, eles estão abaixo. Então, tu vê, essa é uma coisa meio que da infância, assim, que vem dessa dor marxista, que não pode ter ninguém em cima e embaixo. Não, mas são funções diferentes que vão ter consequências diferentes. O administrador, ele meio que tá olhando outra coisa e ele organiza o hospital. Mas ele organiza para os médicos. Tu entende? Não importa o que os médicos estão falando, eu decido o que é melhor. Não, ele está dando um espaço, uma estrutura para os médicos fazerem seu melhor papel. É a mesma coisa num relacionamento e num lar, o que o masculino faz pro feminino. Então, para olhar o quanto no teu relacionamento agora, tu não tá liderando ele. Pensa lá atrás, por exemplo, quem que pediu em namoro quem? Quem que pediu em casamento quem? Ah não, a gente meio que foi conversando, ela fez um ultimato, a gente acabou ficando em namoro. Bem, então o feminino que liderou. Ela que perguntou: o que tu espera de mim, pra onde que vai esse relacionamento? Essa é uma pergunta de liderança. E ela tá liderando, então. Começou já com polaridade invertida, que tá tudo bem, como vários. Aí o casamento, a gente tá conversando, ela tem pressionado e a gente vai ver. Ela tá liderando de novo. E daí a gente vai indo assim, tipo, onde que a gente deve morar? Será que a gente deve ter filho? Quando? E por quê? Quem que tá fazendo essas perguntas? Tá falando, vamos crescer, vamos expandir. É só o feminino? O que tá acontecendo então, mano? Ela até tá acostumada com isso, porque tu é uma criança obediente, um bom menino, e ela meio que falou assim: é assim a vida, tá tudo bem, eu tô meio que sempre arrastando ele, sendo proativo, porque pra ele tá tudo bem. Mas ela não tá feliz, mano. E mais que isso, ela tá cansada. Como ela tem um pouco daqueles sintomas lá. E ela tá cansada do quê? Da tua falta de proatividade e assertividade. Da tua falta de coragem de bancar os movimentos, sabendo que cada decisão que tu toma, a consequência agora que vai impactar não é só a tua vida, mas a vida dela também. Então não é tipo, daí deu errado, cada um vai pro seu caminho também. Não, eu vou até o fim e ela vai comigo. O masculino que traz isso, o feminino fala assim: cara, pra esse cara eu quero me entregar. Não, porque eu vou, a gente vai dar um jeito. E qualquer coisa que aconteça, cara, eu vou te carregar aqui e a gente vai chegar até lá, entendeu? Mas eu não tô fazendo isso porque tu é minha mamãezinha, eu quero te agradar e eu quero que tu fique feliz. Eu tô fazendo isso porque eu tô vendo um caminho melhor pra gente e eu banco esse caminho.
Cara, e vai nas pequenas coisas, mano. Pensa quando tu vai pedir um iFood, quando tu vai escolher um restaurante. Quem que escolhe isso? Quem que propõe? Ou quando chega o momento das viagens de férias e ela fala assim, já defini a viagem, tá tudo pronto, é pra cá, tal dia. Vamos lá, quanto tempo que a gente não viaja? Organiza aí. Quem que tá pressionando e cobrando os movimentos? Quando que tu chegou em casa e falou assim, minha mulher, arruma as malas que a gente vai sair daqui 1 hora, que a gente tem uma surpresa, a gente vai passar um final de semana num lugar incrível que eu reservei pra gente. Qual foi a última vez que tu fez isso? Ou tu só levou pra um restaurante surpresa e que tu escolheu, falou assim, mas eu não sei se ela quer, se ela vai gostar, tem dia que ela quer, tem dia que ela não gosta. Mano, ouve você falando, banca os movimentos, lidera com gentileza. A dificuldade de escolher um filme pra ver, cara, de escolher uma comida pra pedir. Cada momento que tu foge da liderança, tu sobrecarrega ela, cara. E isso cansa ela e faz ela murchar. E eventualmente pode tirar em disfunções e doenças de todo tipo, cara. Porque o feminino, a sua natureza é a abertura e a entrega. E o nosso feminino interior também é. Né? Como eu falei, não importa o corpo, importa a energia. Às vezes a gente vai cansar também. Então quando a gente tá cansado, que a gente fala, eu preciso só me entregar alguém pra alguém me liderar. Esse é o nosso feminino falando. A gente troca de vez em quando. Só que se a minha polaridade é mais masculina, o meu papel nesse relacionamento é trazer mais proatividade, assertividade e dar espaço pro feminino se entregar mais. Então, pensa sobre quem que tá desenhando, ou pelo menos convidando, ou envisionando, imaginando o futuro de vocês. Quem que tá falando assim, eu tô vendo a gente daqui a 10 anos em tal lugar. Ela que faz isso sempre é você. Quem que tá puxando pra frente? Quem é responsável pelo crescimento espiritual, ou lidera o crescimento espiritual de vocês também? Vamos tentar estudar uma coisa nova, vamos fazer uma nova prática em tal espaço, em tal igreja, em tal culto. Eu quero crescer, eu quero ir mais, vamos crescer junto? Quem que tá puxando os movimentos da vida, cara, e do casal? O que eu mais vejo é um monte de mulher que ficou super rígida, que não consegue entregar, porque lá em casa também já não confiava nem no próprio pai. E daí virou, eu sou uma super mulher, eu resolvo tudo e eu entrego tudo, que estão adotando filhos, que são bons garotos, e ficam só atendendo a necessidade da mãe, e todo mundo tá meio infeliz e doente. Porque falta só uma coisa, mano. Tua firme e gentil liderança. E cara, se isso falta pro relacionamento, isso falta pra você também. É a mesma coisa, não tem como separar. Se eu não consigo liderar a minha própria vida e organizar a minha rotina, organizar como eu cuido do meu corpo, como que eu estudo, eu tá em ordem minimamente com o meu trabalho, com as minhas relações, como que eu vou fazer isso pra família também? Então tu entende? Tem várias camadas do que está sendo pedido de ti. O que está sendo pedido de ti não é ficar sentado esperando o feminino chegar e reclamar que tu não está fazendo alguma coisa e ficar te cobrando o crescimento. Ela vai fazer isso de qualquer forma, tá? Mas o que está sendo pedido sempre do feminino é banca a vida, mano. Vai pra frente e ataca. E vai ser um prazer, eu vou te seguir com toda a minha força, minha lealdade e a minha abertura. Mas, cara, tu vai ter que bancar o negócio. E se tu bancar, mano, até pode gerar um conflito no início, quando tu tá viciado nessa dinâmica, né? Mas quanto mais tu banca a vida e fala, eu aceito as consequências, essa escolha foi minha e deu errado, e eu pago o preço dela, cara, é impressionante o quanto que o feminino, o quanto que a mulher vai se abrindo e se transformando para poder ficar sendo na sua natureza em quem ela é de verdade. Lá no fundo é isso que ela mais anseia, entendeu? Não é dinheiro, não é piadinha, não é o afeto. Tudo isso é básico, é importante. Mas ela quer a tua firmeza e proatividade. Ela quer que tu mostre que não é que tu sabe das coisas e que tu é forte, que tu vai resolver tudo. Mas que pelo menos tu tá disposto a tentar e lidar com as consequências disso. E é isso. Esse foi o episódio de hoje. Eu fui um pouco mais intenso e eu revelo coisas que normalmente eu só falo dentro da academia, dentro da mentoria, mas eu sinto que esse é um ponto muito importante. É fácil ser mal interpretado também na internet, mas não faz sentido eu continuar escondendo isso, né? E é uma coisa que a gente não fala, é quase meio contra a lei falar esse negócio atualmente. Mas, cara, se tu me ouviu e tu olhou no meu olho, é difícil tu não ver a verdade que existe na realidade, né? E seja tu, independente de qual o teu gênero e qual a tua essência, tu consegue ver como o feminino realmente busca isso lá no fundo, o teu feminino ou o feminino dos outros. E quando a gente traz isso, como ele se abre quase instantaneamente. Então, se tu achou legal esse conteúdo, ou se tu não achou legal, o que tu concorda, discorda, escreve aqui embaixo, se tiver no YouTube, no comentário, ou me manda no direct, né, no Instagram, @adriano_rhde.
E cara, manda isso pra algum amigo teu que tá sempre, tipo, sendo um bom garoto, obediente e não consegue liderar, não consegue bancar, pra ver se dá um empurrãozinho pra ele começar a bancar a própria vida. Eu espero que tenha um ótimo resto do dia e até a próxima.